Nós estamos com bastante pessoas online. Eu vou pedir primeiro para que, como está dando um eco, se vocês deixarem o áudio ligado, vai reverberar para todos. Se vocês pudessem dar uma diminuída no microfone de vocês, evidentemente o áudio tem que ficar ligado, mas o microfone dá uma diminuída ou dá um xizinho, para que a gente não tenha o eco, né? Que não interfira no áudio que eu estou gerando, ok? Tem uma rádio ligada no fundo, aí. É o meu. Vai. Então, vamos começar. Então, essa é uma ferramenta. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos vendo agora. Essa é uma ferramenta nova, é o Teams. A gente nunca utilizou essa ferramenta, é a primeira vez. Então, já de antemão, eu peço desculpa. Se caso alguma coisa não funcionar de acordo, nós vamos aprimorando aí para poder utilizar cada vez mais essa ferramenta. A ideia de iniciarmos com um primeiro treinamento online foi pelo seguinte: primeiro, na reunião dos distribuidores, houve uma solicitação para que fosse feita mais treinamentos de produtos, né? E evidentemente que agora nós temos uma situação muito favorável a isso. Primeiro, pelas restrições de mobilidade, restrições de visita que todos estão tendo hoje, em relação a clientes, fornecedores, a diminuição da velocidade dos projetos, ou seja, muitos projetos e melhorias e desenvolvimentos, eles estão paralisados. Então surge uma oportunidade para que a gente possa arrumar aquele quartinho de bagunça que a gente tem em casa ou fazer algumas atividades que normalmente a gente não tem tempo no dia a dia para executar. Então, conversei com o Ricardo no começo da semana. Ele disse: olha, nós só temos vantagens de iniciar com esses treinamentos porque nós vamos transferir conhecimento, nós vamos criar oportunidades de negócios futuros e vamos, principalmente, né, tirar o foco do problema e observar as oportunidades que elas estão aí, porque mesmo nas piores situações a gente sempre tem oportunidades de mercado e essa é uma oportunidade, então, de nós fazermos esse primeiro treinamento, tá? Nós escolhemos como tema o treinamento sobre dimensionamento de filtros através de software Arguitos FSP. Então, primeira coisa, nós vamos passar numa primeira fase por um nivelamento, ou seja, eu vou passar algumas informações que são, muitos de vocês, eu acho que são informações que os senhores já possuem, já têm, mas nós vamos fazer esse primeiro nivelamento e depois, então, nós vamos para o software, propriamente dito, que é uma ferramenta que a Arguitos desenvolveu, é uma ferramenta exclusiva a Arguitos, ela vai estar presente nas fábricas e nos distribuidores, nos vendedores Arguitos. Ela não é uma ferramenta aberta ao mercado, para clientes, para todo o mercado, é uma ferramenta exclusiva para o canal de vendas Arguitos e que todos os clientes vão ter opção de utilizar desse recurso junto aos seus engenheiros de venda, as pessoas que os atendem, que representam Arguitos dentro dos clientes. Então, é uma ferramenta muito interessante, eu gostaria de apresentar isso para os distribuidores que não conhecem, reforçar para os que já conhecem e, acima de tudo, dizer que a rede Arguitos de vendas ela tem a possibilidade de trabalhar com esse tipo de tecnologia e propiciar para vocês os dimensionamentos e as especificações mais precisas possíveis em termos de dimensionamento de filtro. Gemec, acho que continua aberto o teu microfone, está dando um eco aqui bastante grande. Veja se você consegue clicar no microfonezinho que tem aí na tela, deixa ele xizinho para que não ouça não reverbere aí, não dê microfonia em cima do que eu estou falando. Veja se você consegue. Isso. Acho que agora deu certo. Beleza. No final, a gente vai abrir para perguntas. Aí vocês abrem os microfones, vão fazendo as perguntas e a gente vai
esclarecendo, e aquilo que a gente não conseguir esclarecer, a gente vai atrás da informação e esclarece depois para todos por e-mail, ok? Muito bem. Então, iniciando o treinamento, vamos fazer a parte de nivelação, que o nivelamento, como eu havia adiantado para vocês, vamos falar um pouco sobre, primeiro, aonde vocês obtêm essas informações que nós chamamos de guideline aí sobre dimensionamento de filtros. No site da Arguitos, né, nós temos a possibilidade de fazer o download de um flyer chamado Guideline, ele está em inglês, mas é um inglês técnico, e lá estão as linhas gerais de dimensionamento e recomendações da Arguitos sobre especificação de filtros, ok? A Arguitos é uma empresa que ela tem algumas características diferentes em relação ao padrão de mercado, e eu acho isso bem interessante, que eu vou apresentar na sequência a vocês. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é em relação ao fator beta, né? O que significa o fator beta em filtragem? Beta, basicamente, é a relação de eficiência do filtro, né? E como é que ele é medido? Ele é medido em função da quantidade de partículas entrantes no filtro, a montante, e a quantidade de partículas saindo do filtro, a jusante. Tá? Então, um filtro cuja eficiência seja de a cada 200 partículas que entram no filtro, somente uma sai, ele é chamado de um filtro beta 200. Se a cada 1000 partículas que entram, somente uma sai, ele é chamado de um filtro beta 1000. E se a cada 5 partículas que entram, uma sai, ele é chamado beta 5. Então, por essa explicação, já dá para entender que quanto maior a razão beta, mais eficiente é o filtro. Porém, a relação de eficiência do filtro, ou fator beta, ele deve ser sempre relacionado a um tamanho específico de partícula. Ou seja, quando nós tratamos beta 200, ele não é por si só uma informação que diz qual é a eficiência do filtro. Nós temos que relacioná-lo a um tamanho de partícula. Então, os fabricantes de filtros relacionam, por exemplo, um filtro 10 micron beta 200. Perfeito. A cada 200 partículas de tamanho 10 micron ou maior, somente uma passa. Né? Um filtro 16 micron beta 1000. Significa dizer que a cada 1000 partículas de 16 microns ou mais, somente uma passa. Então, essa é a forma onde a gente mede a eficiência de filtros. Né? E já para derrubar o primeiro paradigma de mercado, quando algum fabricante 10 microns, e nós da Arguitos, nós tomamos por referência a eficiência beta 200, isto não quer dizer que o nosso filtro seja melhor ou pior do que o do concorrente. O que quer dizer que a referência foi dada em eficiência beta 200. No gráfico que vocês estão vendo à direita, nós temos os nossos filtros Arguitos nas mídias, né, nas malhas de 5 microns, 7 microns, 10 microns, 16 microns e 30 microns. A letra lateral que vocês observam nesse ponto aqui, ó, esse X, significa que ele é um filtro Hexapore Max 2, ou seja, um filtro cuja mídia é inorgânica, uma mídia de fibra de vidro. E quando vocês observam P, quer dizer que é uma mídia em papel. E vocês vão observar também nos catálogos da Arguitos as mídias em malhas metálicas, que vai ter a letra S do lado de spring, ou seja, malha, né? Então, nós temos essas três mídias, papel, malha metálica e as mídias em fibra de vidro, que podem ser a Hexapore Max 2 ou Hexapore Max 3, que é uma renovação da mídia em fibra de vidro com maior eficiência e capacidade de retenção de particulado. Muito bem, então vamos pegar, por exemplo, a curva de 10 microns Hexapore Max 2, que é essa curva aqui, ó, tá? Então a nossa referência de 10 microns, ela está aqui, e quando cruza
na linha do Hexapor Max 10 EX2, a gente tem aqui um número superior a 200, tá? Um pouco superior a 200. Nós classificamos esse filtro 200, tá? Ou seja, o nosso filtro 10 microns EX2, ele é um filtro beta 200, porém com um pouco de folga, porque se vocês observarem aqui, a gente está em torno de 230, 240 aqui. Então, ele é um filtro que tem essa característica. No mínimo, né, ele retém uma partícula a cada 200. É daí para melhor. E esse mesmo filtro, vocês podem observar que se nós seguirmos a curva até aqui, o ponto 1000, o que nós vamos observar que ele poderia ser classificado como um filtro de 12 microns beta 1000. Entendem então a diferença? Não quer dizer que o nosso filtro 10 micron beta 200 ele seja menos eficiente do que o filtro da concorrência, onde se refere-se a beta 1000. É simplesmente a forma como a gente apresenta isso no catálogo. Nós poderíamos tranquilamente dizer que um filtro 7EX2, um filtro de mídia de 7 microns, Hexapor Max 2, ele é beta 1000 em 9 microns, ok? Como o filtro 16 microns, né? Ele é, por exemplo, beta 1000 em partículas de 18 microns. Então, é somente a forma comercial e a referência que a gente usa para apresentar os filtros. Se vocês tiverem uma indicação em um cliente, uma comparação, dizendo, olha, mas o filtro do teu concorrente ele é beta 1000, vão até esse gráfico, observem qual é a eficiência do nosso filtro beta 1000, e aí vocês podem apresentar a opção Arguidos para beta 1000, ok? Isso ficando claro, eu posso abrir para perguntas depois no final e a gente vai ver exatamente a forma de entendimento de vocês, se isso ficou bastante claro. No final a gente volta nesse ponto, ok? Muito bem. Seguindo, padrão ISO. O que seria o padrão ISO? Essa é uma forma internacional de medir o nível de partículas, ou o nível de contaminação, melhor dizendo, de um fluido hidráulico, né? Não se pode gerenciar aquilo que não se pode medir. Então, uma das primeiras coisas que foram feitas foi criar um padrão de referência para a contaminação. Elegeu-se, então, 3 tamanhos de partícula, que são 4 microns, 6 microns e 14 microns, né? Criou-se um padrão de quantidade de partículas por ml de óleo e, a partir deste padrão de quantidades, criou-se um número adimensional que ele refere-se somente à quantidade de partículas presente. Então, nós temos basicamente 3 números no padrão ISO que refere-se às quantidades de partícula em 4 microns, em 6 microns e em 14 microns, ok? Muito bem. Então, observando esta imagem que nós temos, ISO 221813, significa dizer que essa amostra de óleo, nas partículas, essa primeira aqui, 22, ela é a partícula de tamanho menor, 4 microns. Significa dizer que nessa amostra, cada 1 ml de óleo, ele possui de 20.000 até 40.000 partículas por ml de óleo, ok? Nas partículas de 6 microns, ISO 18, significa dizer que ele possui entre 1.300 partículas até 2.500 partículas. E no padrão de 14 microns, que é o número 13, significa dizer que ele tem a cada 1 ml 40 a 80 mil partículas. Por esse número, já dá para os senhores imaginarem a quantidade de partículas de 4 microns que existe em um volume de óleo de 200 litros, por exemplo, de reservatório. Imaginando 200 litros de reservatório, são 200 milhões de mililitros, 200 mil mililitros, né? 200 litros de óleo, mililitros vezes 1.000, 200 mil ml de óleo, 200 mil vezes
40 mil partículas, já dá para imaginar a quantidade de partículas que a gente tem que remover desse óleo para que ele baixe o nível de contaminação. Então, o número de partículas é gigantesco. Então, a gente cria esse padrão para facilitar a referência do nível de contaminação, ok? Existem outros padrões também, NAS, GOS, SAE, mas os padrões que são mais utilizados pela indústria de fabricantes de máquina é o padrão ISO. Bem, agora, entrando nas referências que a Arguidos sugere para os clientes em termos de nível de contaminação. Evidentemente que cada fabricante pode ter a sua própria referência do nível de contaminação. Agora, a Arguidos ela tem no seu folheto de guidelines sobre filtragem algumas referências. Então, na tabela do lado esquerdo, os senhores podem observar que existe lá, por exemplo, bombas, né? Então, nós temos as bombas axiais de pistão, as bombas radiais de pistão, as bombas de engrenagem e as bombas de palhetas, né? Então, do lado direito, nós temos o nível máximo de contaminação sugerido para esse tipo de produto. Então, uma bomba de pistão axial, por exemplo, ela é uma bomba que permitiria, no máximo, nível de contaminação 28, 18, 15, padrão ISO. Se a gente for para uma bomba de palhetas, o padrão seria 20, 17, 14. Se nós formos para os motores axiais, motores radiais, motores de engrenagem ou motores de palheta, os níveis também ficariam próximos, 21, 18, 15, 20, 17, 14. Caminhando agora para as válvulas direcionais convencionais, 28, 21, 18, 15, válvulas de pressão também, 21, 18, 15, válvulas de fluxo, válvulas de retenção e, por fim, onde nós temos mais exigência em relação à contaminação. Válvulas proporcionais com 20, 17, 14, servoválvulas com 17, 14 e 11. O que muda de um produto para o outro? Basicamente, a sensibilidade ao particulado, às tolerâncias internas entre os componentes e a exigência em relação ao desgaste, né? Esse, então, é uma sugestão. Evidentemente, tem outros fabricantes que podem dar alguma coisa ligeiramente diferente disso, mas é a sugestão da Arguidos, ok? O que difere entre a sugestão da Arguidos e o que os fabricantes, os concorrentes apresentam? Basicamente é que a Arguidos ela sugere uma mudança da classe de contaminação, que seria a tabela 2, em função da pressão de trabalho. Ou seja, a tabela 1 ela serve para quando se tem pressões de trabalho entre 160 e 210 bares. Evidentemente que nós temos que lembrar, para quem já tem um pouco de tempo de estrada, que os níveis de contaminação dos produtos anteriores, que trabalhavam até 70 bares, por exemplo, eram muito maiores. Eles poderiam atingir níveis de contaminação maiores. Por quê? Porque as pressões eram mais baixas, né? Quando você sobe a pressão de trabalho, os níveis de contaminação também devem ser reduzidos. E esse é um diferencial. A gente tem a tabela número 2 que faz uma relação entre o nível de contaminação nominal, tabela da esquerda, e o nível de contaminação sugerido em função da pressão. Vamos dar um exemplo. Digamos que nós temos lá um bloco com válvulas proporcionais, válvulas direcionais e válvulas de retenção. Muito bem. Válvulas de retenção nós temos nível 21, 18, 15. Válvulas direcionais 21, 18, 15. Válvulas proporcionais 20, 17 e 14. Então, num sistema, você tem que dimensionar o nível de contaminação sempre pela maior exigência, ou seja, nós vamos tomar como referência o padrão das válvulas proporcionais, ou seja, 20, 17, 14 como nível de contaminação máxima do sistema. Pois bem, vamos imaginar que esse bloco trabalhe entre 210 e 250 bares na pressão máxima. Se nós formos para a tabela número 2 do lado, nós vamos observar que para pressões entre 210 e 250 bares, nós deveríamos ter uma classe melhor, ok?
Isso significa dizer que, para o nosso sistema, o nosso padrão referência de contaminação deveria ser sempre igual ou menor que 19, 16, 13. Por quê? Exatamente uma classe a menos do que o padrão 20, 17, 14, que se refere às válvulas proporcionais. Ok? Muito bem, fazendo um exemplo ainda dentro da mesma analogia, né? Imaginando que nós temos, por exemplo, um circuito muito simples com válvula direcional, bomba de palheta, um cilindro convencional, um circuito bem simples que trabalha com 120 bares. Muito bem. Então, pegando bomba de palheta 20, 17, 14, válvulas direcionais 21, 18, 15, uma válvula de pressão 21, 18, 15, o nosso componente mais sensível é a bomba de palheta, que possui referência 20, 17, 14. Muito bem. Se nós estamos trabalhando em 120 bares, nós podemos diminuir a classe em um nível, ou seja, podemos piorar a classe de contaminação em um nível. Aquilo que era referência para a bomba de palheta nos valores 20, 17, 14, passa a ser 21, 18, 15. Seria o nível de contaminação máximo desse sistema. Ok? Então, com essas duas tabelas, os senhores conseguem definir quais são os níveis de contaminação máximos permitidos para o equipamento hidráulico que nós estamos trabalhando. Muito bem. Adiante. Essa é uma tabela que a Arguidos propõe, que foi realizada basicamente analisando a eficiência dos filtros Arguidos. Ou seja, na linha de baixo, no eixo horizontal, nós temos o padrão de limpeza alcançado. E no eixo vertical, nós temos o tipo de mídia, o tipo de filtro Arguidos. Então, nós temos lá 5, 7, 10, 16 e 30 microns. O último em papel e os demais todos em fibra de vidro. Nas caixas azuis, os senhores observam níveis de contaminação possíveis de serem alcançados. Então, por exemplo, um filtro Arguidos de 10 microns, ele é capaz de atingir níveis de contaminação desde 14, 11, 7 até 18, 15, 11, ok? Os filtros Arguidos de 16 microns, eles permitem alcançar desde 17, 14, 10 até 20, 17, 12. Aí vem a pergunta, e o que faz com que o mesmo filtro possa alcançar níveis de contaminação que variem até 3 casas? Porque os senhores observam que no caso do filtro 16 microns, ele pode estar com as partículas de 4 microns entre 17 e 20. Então, aí a pergunta, por que o filtro pode variar tanto? Ele varia em função da taxa de ingresso de contaminante. Se o ambiente é bem selado, se a geração de contaminação é baixa, esse filtro vai ser capaz de atingir até 17, 14, 10, padrão ISO. E se o ambiente for muito contaminado e a geração de contaminante é grande, ele vai atingir até 20, 17, 12. Então, por esse gráfico, os senhores já conseguem fazer uma relação entre qual é a mídia a ser utilizada em função do nível de contaminação desejado. Tá? O que vale a pena ressaltar nisso é a eficiência dos filtros de 16 microns da Arguidos. Com 17, 14, 10 em alguns sistemas, 20, 17, 12, isso significa dizer que a maioria dos sistemas que hoje nós trabalhamos aqui no Brasil com 10 microns poderiam ser imediatamente substituídos por 10, por 16 microns sem nenhum comprometimento do equipamento, ok? 20, 17, 12, se vocês observarem, ele atende a todas as bombas de pistão, engrenagem, palhetas, atende a todos os motores, atende a todas as válvulas, com exceção de servoválvulas. Então, nós poderíamos ter, por exemplo, tranquilamente o trabalho até com
válvulas proporcionais com o filtro de 16 microns. E por que isso ocorre? Pela eficiência do elemento filtrante que a Arguitos fabrica. Nós temos mais de 8 patentes somente no elemento filtrante. Então, ele permite uma eficiência bastante grande, incluindo as partículas de 4 microns. Ok? Então, essa é um diferencial importante dos filtros da Arguitos. Qual é a vantagem de se trabalhar com filtro de 16 microns ao invés de 10 microns? Basicamente, os senhores vão ter uma maior capacidade de retenção de contaminação. Ou seja, vai influenciar diretamente na vida útil do equipamento. Tá? A referência de mercado para aquisição de filtros aqui no Brasil se convencionou 10 microns. Então, parece que só existe o filtro de 10 microns disponível. Na realidade, nós temos a opção de 16 microns, que vai atingir o mesmo nível de contaminação requerido pelos componentes e que tem uma capacidade de retenção de contaminação maior, ou seja, oportunidade de mercado. Quando nós comparamos o filtro 16 microns da Arguitos, você pode garantir que o seu cliente vai ter um nível, uma capacidade de retenção de particulado e um serviço, ou seja, a vida útil do elemento filtrante maior do que um filtro de 10 micron, ok? Então, utilizem isso também como uma ferramenta e uma oportunidade. 16 microns é o mesmo preço de 10 microns, atinge uma eficiência para garantir nível de contaminação adequado para a maior parte dos equipamentos e, além disso, garante uma vida útil do elemento maior, um valor agregado maior para o seu cliente. Muito bem, então essa tela ela faz uma referência sobre quais são os níveis de contaminação que os filtros Arguitos, dependendo da malha, atingem. Né? Muito bem. Próxima tabela é simplesmente para facilitar a vida de quem vai dimensionar um filtro quando se há uma variação de temperatura inicial de trabalho ou o fluido tem uma viscosidade diferente. Né? Então, todos os filtros eles são testados com viscosidades, as referências das tabelas, das perdas de carga no catálogo são colocadas com viscosidade de 46 centistokes, ou 46 milímetros quadrados por segundo, como queiram. Então, nesta situação, as perdas de carga ou as vazões nominais, elas são as mesmas apresentadas em catálogo. Vamos imaginar que você tem uma curva de perda de carga em função de vazão de um determinado conjunto, filtro, carcaça, elemento, né? E a viscosidade não é 46, a viscosidade é 68. Quando isso ocorre, vocês devem considerar que aquela perda de carga da curva, ela deve ser em referência a de 60% da vazão nominal apresentada à curva. Entendem? Ou seja, é basicamente para que vocês façam a conversão da vazão que existe no gráfico, né, em função da variação da viscosidade. Né? Imaginando, por exemplo, que um filtro possua uma vazão uma perda de carga de 5 bar com uma vazão de 100 litros por minuto. Muito bem. Se esse mesmo filtro, nesse gráfico, cuja a perda de carga foi medida a 45, ele possuísse, nesse mesmo instante, uma viscosidade de 68, nós poderíamos dizer que a vazão de 60 litros geraria uma perda de carga de 5 bar. Então, é uma forma de vocês corrigirem a vazão pela perda de carga em função da viscosidade. Todas essas informações que eu estou passando está no guia que está disponível na internet, ok? Muito bem. E complementando, aqui segue também a informação sobre as vazões máximas, velocidades máximas nas linhas dos sistemas hidráulicos, em função do tipo de tubulação que está sendo dimensionada. Então, vamos dizer que nas tubulações de sucção, o ITS recomenda até 1,5 metros por segundo no máximo, linhas de retorno 4,5, linhas de pressão até 100 bar
6 metros por segundo, linhas de pressão acima de 250 bar, 8 metros por segundo, e linhas até 600 bares, até 12 metros por segundo. Muito bem, existe um artigo que nós publicamos sobre dimensionamento de tubulações, que ele é um pouco mais abrangente do que essa referência, que, no meu ver, ela é bastante simplificada, né? Dependendo da aplicação, por exemplo, uma linha de retorno, né? Que simplificadamente, isso serve para todos os fabricantes, dimensiona-se até 4,5 metros por segundo. Se ela é uma linha de retorno que vai estar fazendo a função de descarga de uma válvula de segurança de um cilindro hidráulico em uma prensa, que só vai abrir quando esse cilindro, por algum motivo, o bloco, tiver um mau funcionamento e for multiplicar a área da haste do cilindro, essa linha de retorno poderia, com tranquilidade, ter um dimensionamento menor, ou seja, ela poderia ser menor, essa linha. Se ela é uma linha de retorno de uma válvula de ventagem que 100% do tempo ela fica retornando o óleo da bomba a tanque, ela deve ter um dimensionamento diferente. Então, existe um artigo, eu me comprometo de, junto com os outros arquivos, mandarem para você, orientando um pouco melhor sobre não só uma velocidade pura e simples de linha de retorno ou linha de discussão, mas em função da aplicação dessa linha, tá? Então, eu vou mandar para vocês depois esse artigo junto. Muito bem. Mas serve de uma referência mais simples para vocês, eventualmente, dimensionarem o sistema hidráulico. Pois bem, aqui nós vamos falar sobre uma outra informação interessante, que é uma outra abordagem interessante da Arguidos, que refere-se à taxa de ingresso de contaminante, ou seja, cada sistema hidráulico possui uma característica de ingresso de contaminante diferente. A Arguidos, através de um convênio com uma universidade na Alemanha, fez um estudo para determinar a média da taxa de contaminação em função do tipo de circuito. Ok? Muito bem. A unidade dessa taxa de contaminação, de ingresso de contaminante, a unidade chamada de SPS, é basicamente gramas para cada 100 horas de operação por litros por minuto, ok? Então, ela fez uma analogia de quanto de contaminação entra dentro do sistema em 1000 horas de operação, considerando cada litro por minuto do sistema. Quanto maior a vazão, maior a taxa de ingresso de contaminação. Então, eles pegaram um padrão de tempo, que foi 1000 horas de operação, e calcularam a taxa de ingresso de contaminante em função da vazão do sistema, ok? Muito bem. E separaram para 4 tipos de projetos ou áreas específicas de aplicação. Então, nós temos lá, o primeiro quadro são as máquinas, ferramentas e prensas hidráulicas, ok? Eles observaram que nesse mercado, a cada litro por minuto de vazão em 1000 horas de operação, a taxa de ingresso de contaminação variava de 0,8 gramas até 0,21 gramas por litro por minuto, em 1000 horas. Perfeito? Então, para fazer uma simulação para que vocês entendam essa unidade. Imaginando que nós tenhamos 100 litros por minuto, ok? Em uma prensa, tá? A média de entrada de contaminação cada 1000 horas deveria ser de 8 gramas até 21 gramas. De 8 a 21 gramas, ok? E a média, 14 gramas, numa prensa de 100 litros por minuto a cada 1000 horas de operação. Olha que interessante, isso é um dado empírico, foi feito na Alemanha, baseado em vários fabricantes diferentes, várias áreas diferentes, circuitos diferentes. Muito bem, aí depois nós temos máquinas plásticas,
máquinas plásticas de injeção, injetoras basicamente, ou sopradoras. Então nós temos mais uma outra média aí que varia de 0,02 gramas por litro por minuto por 1.000 horas até 0,11 gramas por minuto por 1.000 horas. Muito bem. Máquinas de construção, retroescavadeiras, pá carregadeiras, rolos compactadores, pavimentadores, guindastes, variação de 0,07 gramas por litro por 1.000 horas até 0,19. E aí nós temos máquinas de construção e outros veículos fora de estrada que tem uma referência de nível de contaminação bastante baixo, né? E qual é a diferença entre a última coluna da direita e a penúltima? Basicamente, a última coluna da direita são os sistemas fechados, certo? Ou seja, transmissões hidrostáticas, sistemas onde a entrada de contaminante ela é menor, porque apesar da vazão ser alta, a gente tem um circuito fechado, ou seja, só se alimenta o dreno da bomba e do motor através de uma bomba auxiliar de pré-carga. Então, nesses casos, nós temos um nível de contaminação mais baixo do que os sistemas convencionais, circuitos abertos, onde a cada movimento do cilindro existe a entrada de ar e a saída de ar de dentro do reservatório. Ok? Muito bem. Então, essa é uma outra referência bastante interessante de como impacta o tipo de circuito entrada ali no nível de contaminação. Muito bem. Agora nós vamos para o software, ok? Nós vamos ver como é que a gente pode automatizar o dimensionamento de filtros através de uma ferramenta criada chamada FSP. Eu vou sair da apresentação do PowerPoint, vou entrar na apresentação do software e depois vou habilitar para que vocês possam visualizar essa apresentação do software. Nós vamos fazer algumas simulações. Muito bem, só um instante. Provavelmente tem se vocês puderem só me dar um ok se vocês já estão vendo a tela do software, onde aparecem em alemão alguns filtros. Alguém poderia me dar um ok? Quem está com o áudio aberto? Ok. Sim, perfeito. Então, muito bem. Então, os senhores estão observando aí a tela inicial do software. Sim, pois não. Leonardo Cartana, bom dia a todos. Pede para o pessoal botar tudo no mute, só tu falar, tem uma bateção no fundo aí, o pessoal, no centro do Teams tem, tu põe com o mouse ali, aparece a câmera, aparece o microfone, ativa o mute aí, que tem uma bateção aí, estão batendo um bife aí. Estão batendo bife, sim. Eu vou pedir de novo para que quem tiver com o áudio aberto, por favor, entrem no mute para que a gente consiga não reverberar o áudio de vocês. No final, nós vamos abrir todos os áudios para que a gente possa fazer as perguntas, ok? Obrigado. Muito bem. Dando sequência, esse é um software de dimensionamento de filtros e nós vamos poder especificar filtros a partir de diferentes exigências que nós vamos considerar, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, para mim, é mudar a língua. Então, vocês vão em opções, Sprache,
língua, e aí nós vamos mudar para português ou espanhol, como queiram. Muito bem, mudando para português. A primeira tela que nós temos aqui, ela vai apresentar os 5 tipos de filtros que nós temos nos sistemas hidráulicos, ok? Ou que a Arguitos disponibiliza. Então, nós temos o lado do filtro de sucção, filtro de pressão, filtro de alta pressão até 630, os filtros de retorno e os filtros de retorno sucção. Fazendo um parênteses bastante rapidamente, que não é objeto do treinamento, o que seria um filtro de retorno sucção? Para os circuitos fechados, onde há necessidade de uma bomba de pré-carga para fazer o preenchimento do circuito fechado, a Arguitos desenvolveu um filtro onde a linha de retorno do circuito aberto, dos comandos de cilindros, eles passam por o filtro de retorno, são filtrados com uma malha de 10 ou de 16 microns. A partir desse instante, ao invés de ir diretamente para o tanque, existe uma válvula de retenção com uma carga de mola que varia de 0,2 a 0,3 bares, fazendo com que esse óleo, através de uma derivação, alimente a bomba de pré-carga. Ou seja, em sistemas de malha fechada, onde normalmente a bomba de pré-carga aspira diretamente do reservatório com um filtro de sucção que possui uma malha de filtragem de 100 microns, por exemplo, a solução com o filtro de retorno sucção melhora em muito o nível de contaminação da bomba de pré-carga no sistema fechado, porque ele permite que a bomba de pré-carga receba óleo em pressão positiva e com uma filtragem absoluta de 200 microns. De 10 ou de 16 microns beta 200, que jamais ela poderia ter isso na linha de sucção de uma bomba, ok? Muito bem, então vamos começar. A gente tem basicamente algumas formas de procurar os filtros, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é puxar a minha barra de rolagem para a direita. Não sei se vocês estavam observando, mas a barra de rolagem ela estava bloqueando aqui uma parte inferior da tela do computador. E a primeira forma que vocês têm para procurar filtros, a primeira forma seria digitar um código aqui na chave de produto o sistema vai buscar qual é o filtro que vocês estão requerendo, desde que vocês já tenham o filtro definido. Lembrando que essa pesquisa pela chave de código, ela não é uma pesquisa muito otimizada, então nós temos que garantir que a escrita do código coincida exatamente com o banco de dados do software, tá? Então, letras maiúsculas são importantes e espaçamentos, bem como os hífens, também são importantes. Se eu digitar aqui, por exemplo, o código HD069166, ele já vai buscar diretamente o filtro aqui. Só que se eu tivesse colocado em letra minúscula, eu vou fazer um exemplo para vocês aqui, ó. Aí, infelizmente, o software não tem essa inteligência para poder achar o filtro. Ele vai dizer nada, tá vendo? Então, infelizmente, essa é uma ferramenta que exige que vocês tenham exatamente o código do filtro correto, escrito da forma que está armazenada no software. Muito bem. Então, selecionamos lá o HD 069166, eu já tinha isso como um filtro que estava na minha cabeça, como um código pertinente, e eu vou entrar aqui selecionando o filtro. Muito bem. E aí, o que nós vamos observar? Só um momento, que eu perdi aqui a minha imagem. Só um momento. Ficou preta a minha tela aqui, vou ter que reiniciar o software, porque eu dei um momento que eu vou ter que reiniciar. Só um momento.
Vamos de novo. Ele demora um pouco para carregar. Ele é um software que ele tem a plataforma dele é MATLAB, né? Então ele tem uma certa demora aí em carregar. Muito bem, voltamos aqui. Então vamos lá. Opção, língua, português. Beleza. Chave de produto. Tínhamos selecionado o produto HD 069166 com um hífen, senão ele não acha. Achamos o produto. Aí nós vamos selecionar o produto. E aqui vocês vão ver a imagem já do produto. É um filtro em linha alta pressão, cuja rosca é 3/4, possui uma válvula de bypass de 7 bares, capacidade de retenção de particulado 14 gramas, malha de 10 microns e vazão nominal 85 litros por minuto. Muito bem. Podemos ir diretamente na ficha de dados dele, que vai abrir o catálogo do filtro, ok? E aqui os senhores têm todas as informações referentes a esse filtro, as informações de curvas, perdas de carga, códigos de elementos filtrantes, enfim, toda a especificação dimensional, as características, peças de reposição. Muito bem. Então, esse é a nossa ferramenta quando se tem um filtro com um código pré-estabelecido. Da mesma forma, os senhores podem ir direto às curvas de vazão aqui e vai ser gerado as curvas específicas para as viscosidades de 35 milímetros quadrados por segundo a 46 graus, que seria basicamente o filtro com o óleo 46 a 40 graus, né? Então aqui já sai diretamente as curvas de vazão desse filtro, ok? Muito bem, então essa é uma primeira forma de especificação de achar o filtro, desde que vocês tenham o código dele especificado. Muito bem, vamos imaginar que nós não temos o código, tá? E isso vai ser uma nova verificação. Nós vamos verificar qual o filtro, é uma especificação nova, eu não tenho código. Muito bem, então nós vamos apagar aqui, tá? E vamos começar com uma nova listagem, uma nova especificação. Vocês observem que aqui embaixo nós temos 606 filtros cadastrados no sistema, ok? Muito bem. Então vamos imaginar que nós vamos fazer uma especificação de um filtro de retorno, ok? Vocês têm uma aplicação de um filtro de retorno e esse filtro de retorno ele vai ser instalado em cima do tanque, ele é uma instalação top tanque, perfeito? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é definir qual é a instalação. Ou melhor, primeira coisa é o tipo de filtro. Vamos colocar aqui que é um filtro de retorno. Muito bem. E aí nós vamos definir a instalação. A instalação vamos definir como montagem no reservatório, superior ao reservatório. Muito bem. Aí os senhores já definiram que a malha de filtragem e a vazão, vamos começar pela vazão, a vazão seja, por exemplo, vamos colocar um pouco menos aqui, vamos colocar 60 litros por minuto, a vazão do sistema. E os senhores viram lá no guideline da Arguitos que a malha do filtro poderia ser de 16 microns. Muito bem. E os senhores querem definir uma válvula de bypass que tenha, vamos imaginar aqui, 2,5 bares de pressão de abertura do bypass, porque os senhores vão colocar lá um indicador de saturação com 0,8 litros por minuto. E aí, os senhores ainda podem definir qual vai ser a rosca do filtro, ok? Por enquanto, nós temos 8 filtros possíveis, tá? Na tabela aqui embaixo,
os senhores vão ter todos os filtros possíveis, ok? Então, nós temos lá o FR 072, 258, 188, enfim, nós temos alguns filtros que podem ser... O que muda? Um tem um filtro de ar incorporado, o outro não tem o filtro de ar, um tem uma conexão SAE12, o outro tem uma conexão de 3/4, e aí vai. Muito bem. Vamos imaginar que nós temos a conexão, nós queremos um filtro com rosca de 3/4, perfeito. Aí nós limitamos a quantidade de filtros a 2 filtros arguidos. Qual é a diferença? Basicamente, esse filtro E072158, ele possui um filtro de ar incorporado. Essa é uma vantagem dos filtros, que nós temos a possibilidade de garantir não só uma economia em termos de instalação, porque o cliente não vai ter que fazer um bocal de abastecimento, usinar um furo na tampa do reservatório e criar novos pontos de entrada de contaminante. Você pode simplesmente incorporar esse filtro, que já existe, né, esse projeto, dentro do filtro de retorno, e você tem tanto entrada de ar de aspiração quanto retorno no próprio sistema, com uma única instalação. Vantagem para o cliente: diminui a usinagem da tampa do reservatório, fica mais econômico e principalmente diminui os pontos de entrada de contaminação do sistema. Então nós temos 2 filtros aqui que basicamente se diferem pelo filtro de ar. Se nós criarmos mais um critério de que com esse filtro de ar, nós vamos baixar para... Sem conexão, não. Aqui ele não tem essa opção de filtro de ar aqui no indicador. Ele, na realidade, ele tem indicador, né? Não é filtro de ar. Aqui eu tenho a opção de... A seleção eu poderia criar aqui com ou sem indicador, mas os dois aqui tem a opção de uma rosquinha para você colocar um manômetro, né? Ou um pré-sostar. Aqui eu tenho a opção de selecionar com filtro de ar ou sem filtro de ar. Vamos selecionar aqui com filtro de ar, ok? Muito bem. E aí eu vou para as curvas de fluxo desse filtro. Aí eu tenho aqui em cima o filtro que eu selecionei. Eu tenho que necessariamente flegar esta janela aqui. Fleguei essa janela e eu vou criar 2 curvas, 2 gráficos desse filtro aqui. Eu tenho um gráfico que ele vai fazer uma variação de perda de carga em função da vazão, e nós vamos selecionar em que viscosidade aqui nós queremos trabalhar com essas curvas, tá? Eu também tenho a opção de selecionar qual a curva que eu quero. Se eu quero a curva do filtro completo, se eu quero a curva somente do elemento filtrante, ou se eu quero a curva da carcaça. Então eu tenho carcaça, uma perda de carga. Quando eu troco só para o elemento, somente a perda de carga do elemento. E quando eu flego em filtro, eu tenho a perda de carga total do sistema, ok? Segunda curva que nós vamos ter queda de pressão em função da variação da viscosidade do fluido. Então eu vou ter variáveis aqui, vazão, e aí eu vou gerar curvas em função da variação de viscosidade. Muito bem, então vamos começar aqui com a curva simples de viscosidade 46 em 40 graus, e vamos flegar aqui filtro, carcaça e elemento, as 3 curvas. Quando eu gerar curvas de vazão, eu vou ter no gráfico a variação de perda de carga em função da vazão dos 3 itens. Ou seja, aqui é somente carcaça, este é somente o elemento filtrante, e esse é a conjunção dos dois aqui, a somatória desses dois aqui. Eu vou ter a perda de carga geral do conjunto nessa faixa de viscosidade, ok? Muito bem, vamos imaginar que eu queira variar a nossa temperatura. Fala, eu quero fazer não com 40 graus, mas eu quero fazer com 38 graus. Quero saber como é que funcionaria esse filtro com 38. Acertamos aqui a temperatura desejada, criamos aqui a nova curva e o gráfico já atualiza para as perdas de carga com temperatura de 38 graus.
e automaticamente ele já corrigiu aqui a viscosidade desse óleo 46. Em 38 graus, ele vai ter uma viscosidade de 50 centistokes ou 50 milímetros quadrados por segundo. Tá? Se a gente quiser fazer uma simulação aqui, olha, Valdir, esse filtro ele vai trabalhar de 80 graus no máximo, quando eu vender ele para uma máquina que vai trabalhar lá em Rondônia, né? E ele vai poder também trabalhar lá em Porto Alegre, na terra do Leonardo, que lá pode chegar na serra, né, até 0 grau. Muito bem. Então vamos simplificar aqui, vamos flegar somente o filtro e vamos ver o que acontece quando esse mesmo filtro está trabalhando lá em Rondônia e lá na Serra Gaúcha. Muito bem. Quando ele estiver trabalhando em Rondônia, ele vai poder trabalhar com 80 litros por minuto, perda de carga de meio bar. Essa vai ser a característica da perda de carga do filtro novo, com uma temperatura de funcionamento de 80 graus. E quando ele estiver trabalhando com uma temperatura de 0 graus com esse óleo 46, o que vai ocorrer? Ele vai começar bem aqui e em 22 litros por minuto ocorre uma inflexão na curva. E o que significa isso? O que aconteceu de diferente nesse filtro? Os senhores lembram que nós selecionamos uma válvula de bypass de 2,5 bares? O que significa? Que a partir de 2,5 bares a válvula de bypass abre e aí a perda de carga diminui o coeficiente angular da curva, porque aí não é mais uma resistência, uma estricção à passagem do óleo por meio filtrante, mas existe uma abertura adicional que é a válvula de bypass, que vai fazer com que a perda de carga diminua, evidentemente também a filtragem, porque você está abrindo parte do fluxo para passar pela válvula de bypass. Então, aqui nós podemos simular também, os senhores podem simular as condições extremas de máquina, né? Nós temos plantadeiras, nós temos distribuidores de calcário, nós temos pulverizadores que trabalham nos ambientes mais adversos, Brasil inteiro, que é um país continental com diferenças de temperatura muito grande. Na indústria, isso é um pouco menos sensível, mas na área móvel, tanto na área de construção quanto na área agrícola, isso é extremamente importante, realizar as simulações e ter certeza que o filtro está adequado para aquela aplicação. Muito bem. Da mesma forma, nós temos aqui a possibilidade de simular em diferentes vazões, 40, 80 litros por minuto, eu posso gerar as curvas de vazão e aqui eu vou ter, dependendo da viscosidade, uma curva de perda de carga. Então, nós observamos que, quando nós trabalhamos com 40 litros por minuto, que é a curva vermelha, a válvula de bypass abriria a partir de 320 centistokes. E quando nós trabalhamos com 80 litros por minuto, a válvula de bypass estaria abrindo aqui próximo a 180 litros por minuto. Importante no dimensionamento de filtros, que sempre, por garantia do sistema hidráulico, os senhores dimensionem o sistema de filtragem para que, em partidas a frio, a válvula de bypass não esteja abrindo, porque senão nós vamos perder filtragem na hora da partida. Então é importante para o bom dimensionamento que os senhores tenham a preocupação de garantir que mesmo nos sistemas, nas partidas a frio, a válvula de bypass não se abra. Muito bem. Algumas características adicionais das curvas, né? Vocês podem alterar os eixos. Os senhores podem aqui determinar, olha, eu não quero 90 litros por minuto, eu quero fazer um gráfico que varie até 40 litros por minuto. E aqui está então um gráfico com limite máximo de 40. Olha, eu quero diminuir um pouco mais aqui a faixa de pressão de ΔP máximo. Eu quero trabalhar com 3 bares no máximo. E aí está aqui feito a alteração da curva de perda de carga em função de 3 bares no gráfico, na escala, ok? Muito bem. Valdir, aonde que... você fez essa opção? Ah, tá.
Então vamos lá, vamos repetir, talvez tenha sido muito rápido. Quando eu clico com o lado direito do mouse no gráfico, ele abre uma tabela. Eu só não sei se no Teams ele vai aparecer essa tabela ou não. Não está abrindo. Não está abrindo. Tá, infelizmente isso é uma característica do nosso software que a gente está utilizando. Ele mostra a imagem do arquivo, mas ele não mostra aquilo que eu abro através daquelas caixas de diálogo do Windows, né? Aquelas caixas que a gente aparece do lado direito quando a gente clica com o lado direito do mouse. Mas eu vou descrever o que acontece. Quando vocês clicam com o lado direito do mouse em cima do gráfico, ele abre uma caixa de texto que existe as seguintes especificações: definir eixos, autoescala, cor do plano de fundo ou nova janela. Quando eu cliquei em definir eixos, ele abriu a possibilidade de nós alterarmos os valores máximos dos eixos verticais e horizontais. A autoescala, ele volta para a escala mais adequada para o gráfico. Cor de plano de fundo, ele pode variar de branco, de vermelho, enfim. Eu posso variar, ó, eu vou alterar aqui, muito provavelmente eles vão ter um gráfico vermelho agora, concorda? Tá? Então vamos voltar para o branco aqui. Cor de pano de fundo, voltando para o branco. Aí volta para o branco. Muito bem. E por último, na caixa de diálogo, eu tenho nova janela, tá? É uma outra caixa que vai aparecer quando vocês estiverem no software, botão do lado direito vai aparecer lá a opção nova janela. Quando vocês clicam nova janela, muito bem, vai aparecer, e aí eu vou ter que compartilhar, né, com vocês, porque senão vocês não vão observar o que está aparecendo. Deixa eu compartilhar com vocês, um momento só, aqui. Muito bem. Quando você clica em nova janela, vai aparecer a opção do gráfico para que vocês possam imprimir, salvar e editar, tá? Então aqui vocês vão ter o projeto, vamos colocar aqui projeto treinamento. Muito bem. O nome da pessoa que está fazendo aqui, ou o cliente, enfim. Quando foi feito o diagrama, qual é o fluido hidráulico. Me deem só um ok aí, se vocês estão vendo o que eu estou falando sobre o gráfico de queda de pressão versus vazão. Ok. Beleza. Então, nesse gráfico, vocês têm a versão que pode ser impressa ou salva em PDF. Edita-se aqui, então, o cabeçalho do gráfico, e vocês podem enviar isso para cliente como sendo uma comparação do nosso filtro dentro da aplicação do cliente, certo? Existem aqui em cima caixas de impressão. Eu vou clicar aqui na impressorinha, ele vai a partir daí abrir a opção de PDF. Não sei se vocês estão vendo a caixa de texto, mas enfim, ele vai abrir a opção de PDF. Eu vou colocar para imprimir e ele vai gerar um arquivo, né, com o gráfico que vocês podem incluir no documento. No documento, vamos compartilhar agora o gráfico que eu gerei. Aqui, beleza? Então aqui vocês já estão vendo aqui o gráfico gerado em PDF, ok? E é esse gráfico que vai servir de databook quando a gente for fazer um dimensionamento de filtros em função da especificação do cliente. Aqui nesse caso nós estamos falando em um filtro com diferentes temperaturas de partida a frio e a quente. Muito bem. Esta é uma forma de se fazer o dimensionamento de filtros a partir das especificações de rosca, instalação e assim por diante. O que eu vou fazer agora, e por fim, é a parte que eu acho mais interessante do software. Deixa eu voltar para compartilhamento do software. Aqui. Muito bem.
Só preciso ter certeza que vocês estão visualizando a minha tela inicial, dados básicos, filtro de retorno e assim por diante. Ok? Beleza. Muito bem, então aqui eu vou tirar todos os flags que nós fizemos inicialmente. Essa é uma primeira forma de dimensionamento, né? E vamos tirar aqui também, vamos mudar agora para um filtro de alta pressão, ok? Muito bem, deixa eu fechar isso aqui. Filtros de alta pressão, 248. Estão visualizando essa tela? Ok, beleza. Muito bem, então vamos para a segunda forma de dimensionamento. Vamos imaginar o seguinte, vocês vão aqui em dados opcionais, e aí a gente tem algumas formas de especificação de filtros. Vamos imaginar que vocês digam assim, olha, Valdir, eu quero eu quero um filtro de pressão cuja a pressão máxima seja de 500 bares. Beleza, vai aparecer esses daqui. Se eu aumentar para 600 bares, vai diminuir para 199 aqui, número de filtros possíveis. Então aqui vocês estão fazendo uma seleção dos filtros em função da pressão máxima dele, em função da pressão de trabalho dele. Muito bem. Aí vamos dizer que vocês digam assim, olha, Valdir, eu também quero fazer aqui uma especificação desse filtro em função do ΔP, ok? Eu gostaria que esse filtro, quando ele tivesse 100 litros por minuto, né, numa viscosidade de 35 milímetros quadrados por segundo, ele tivesse um ΔP máximo, ΔP é máximo, né, menor do que meio bar. Baixou aqui para 75. Vamos imaginar que eu reduzisse isso ainda para 0,3. Abaixou para 54 filtros especificados. Ou seja, o que vocês estão fazendo aí? Vocês estão criando uma lista de filtros possíveis baseado na pressão máxima de trabalho e no ΔP. Entende? Vamos imaginar aqui, ó, que nós estivéssemos aqui com 150 litros por minuto, tá? Baixou aqui agora para 23 filtros, né? Vamos imaginar que aqui a viscosidade não fosse 35, mas fosse 46. Baixou para 14 filtros possíveis de serem utilizados. Enfim, vocês conseguem, através destes dados opcionais, ir limitando a quantidade de filtros possíveis em função da viscosidade e da vazão e do ΔP máximo que os senhores determinarem. Perfeito? E a gente pode também definir os ΔPs em duas situações, por exemplo, em uma situação onde nós tivéssemos, por exemplo, uma viscosidade de 200 centistocos com 100 litros por minuto, ou seja, uma partida a frio, né? Vamos imaginar que aqui fosse 150 para a gente garantir a mesma vazão. Então aqui eu estou simulando o ΔP em diferentes condições de viscosidade em partida a frio e em uma situação de trabalho com viscosidade mais baixa. Muito bem. Isso são especificações de filtros de dimensionamento baseados em condições estabelecidas pelo projeto. Nós também temos a possibilidade de dizer assim, olha, eu gostaria que o meu filtro ele tivesse 1000 horas de serviço, ou seja, de troca de elemento filtrante com uma vazão de 150 litros por minuto. Ok? Muito bem. Nesta situação, eu continuei com os 8 filtros opcionais, tá? E aqui embaixo, produção de contaminação. Lembrem que nós tínhamos lá o valor SPS, que eu expliquei para vocês, que era a quantidade de contaminante que está entrando no sistema de acordo com o projeto. Eu também posso aqui especificar uma entrada de contaminante baixo, normal ou alto. Lembrem que nos circuitos abertos nós tínhamos um nível de contaminação elevado. Então vamos especificar aqui que o nível de contaminação para a aplicação
é o nível de contaminação alto. Muito bem, continuei aqui com os mesmos 8 filtros especificados, ou seja, todos esses filtros preenchem todas essas características. Pressão máxima 600 bar, ΔP menor ou igual a 0,3 em 150 litros com 46 centostoques, ΔP menor que 1 em 200 milímetros quadrados por segundo com 150 litros, intervalo de manutenção de 1000 horas com uma vazão de 150 litros por minuto, em uma situação de produção de contaminante alto, teria que ter uma necessidade de retenção de 31 gramas. Vamos imaginar assim, olha, eu quero agora, ao invés de 1000 horas, eu quero saber até onde que eu consigo com 1500 horas. Muito bem. O sistema está atualizando, 1500 horas, mantive aqui, ó, capacidade de retenção 43,7 gramas serão necessárias para essas 1500 horas, e os mesmos 8 filtros aqui ainda estão suficientes, ainda estão atendendo. Vamos imaginar agora 3.000 horas. 3.000 horas, a capacidade de retenção de contaminante desses filtros para atender essas 3.000 horas de serviço aumentou para 94,5 gramas com um nível de produção de contaminante alto. Então, nós baixamos de 8 para 6. Muito bem. Vamos continuar aqui agora aumentando o nível de serviço para 5.000 horas. Necessariamente agora precisamos de filtros que tenham capacidade de retenção de 157 gramas. O que aconteceu? Sinal vermelho. Ou seja, eu não consigo atender esses quadros que estão em vermelho. Não é? Eu não consigo ter 5.000 horas nesses 8 filtros. Eu havia selecionado 8 filtros, porém, para essas 5.000 horas eu não consigo. Né? E podemos jogar com os valores. E se eu fosse com 4.000 horas, 126 gramas? Ok, reduzi o número de filtros para 4. Né? E aí eu tenho aqui 4 filtros com possibilidade de atender os requisitos do projeto. Então, uma ferramenta poderosíssima, uma ferramenta de vendas fantástica, uma ferramenta de vendas que vocês podem simular as condições mais diferentes, distintas de trabalho, na condição que vocês quiserem, e principalmente oferecer isso como dimensionamento correto de filtro. Os filtros arguitos, eles têm valor agregado, né? E esse valor agregado ele tem que ser apresentado e demonstrado para clientes. Se ele ficar somente nos catálogos fechados, a comparação vai ser feita através de preço, rosca e malha filtrante, que é normalmente o que o cliente especifica. Eu quero um filtro de pressão com rosca de 3/4, beta 200, 10 microns, né, para 80 litros por minuto. Muito bem, nós podemos oferecer muito mais que isso, e essa ferramenta permite vocês fazerem um trabalho bastante profissional na hora de especificar filtros para cliente, inclusive demonstrando isso, qual é o nível de manutenção do filtro. Eu comparo, às vezes, um filtro arguitos com um filtro que tem uma capacidade de retenção muito menor. Tem fabricantes que não apresentam a capacidade de retenção de contaminante em catálogo. Aí a pergunta, por que não apresenta? Não apresenta porque a capacidade é baixa. Quem paga o desconto do filtro no fabricante de máquina é o usuário final, que fica trocando o filtro a cada 300 horas. Então, tudo isso tem que ser valorizado. Essa ferramenta permite vocês fazerem a simulação, ok? Muito bem. Então, essa é uma outra forma. Aqui eu não vou seguir, porque basicamente seria a mesma coisa. Eu teria que flegar aqui, tá? Eu flego aqui, vou para a curva de fluxo, seleciono qual era o filtro que eu tenho e faço a geração das curvas aqui de acordo com o que eu havia dimensionado, certo? Então, esse é um filtro que tem aqui a capacidade de trabalho até 400 litros por minuto a 0 graus, né? O filtro que nós acabamos de especificar. Muito bem. Fluido hidráulico, né? Vocês podem trabalhar aqui também especificando diferentes fluidos. Vamos dizer, olha, a minha aplicação é para uma aplicação de
óleo para lubrificação de caixa de câmbio, ou um redutor. Muito bem, lá eu uso o ISO VG 320. Muito bem, quando se altera aqui a curva de fluxo, já automaticamente a gente vem para essa tabela de curvas de fluxo, e eu posso refazer as curvas de fluxo baseado na vazão ISO VG 320, ok? Então, nessa aba de fluido hidráulico, eu posso trabalhar com temperatura de trabalho e alterando também o tipo de fluido. Por último, nós temos aqui limpezas requeridas, né? O que isso não, essa aba com essa limpeza de óleo, ela não faz uma seleção do filtro, mas ela faz uma indicação da malha que os senhores devem adotar. Muito bem, aqui eu tenho filtros de 10 e de 16 microns. Os senhores podem, por exemplo, clicar aqui e dizer, olha, eu gostaria que esse alcançasse 16, 14 e 12. Quando eu alterei essas duas janelas aqui, automaticamente os senhores observaram que a malha de filtro necessária caiu para 10 microns, ok? Ou seja, nesta aba eu estou fazendo uma indicação de qual é a malha do filtro necessária para atingir a limpeza de óleo que eu requeri. Muito bem, neste caso, eu tenho que selecionar entre esses 3 filtros aqui, eu tenho que selecionar somente os filtros de 10 microns. Eu não posso selecionar os de 16 porque esse nível de limpeza não atende. Ao mesmo tempo, vamos fazer um trabalho ao contrário, onde o nível de contaminação aqui, a gente vai superar em muito o nível de contaminação anterior. O que nós temos aqui? Indicação para 20, 18, 16. Eu posso trabalhar até com 30 microns beta 200, que eu atingiria esse nível de contaminação. Evidentemente que nós não temos 30 microns beta 200, ou melhor, nós temos, só que não em fibra de vidro, nós temos o filtro em papel, 30 microns beta 200. Lembrando, importante, os filtros em papel da Arguidos 30 microns, eles são referência em beta 200, apesar de ser um filtro em papel, a referência de catálogo Arguidos 30 microns é beta 200. Lembrando que a concorrência possui filtros em papel com beta 5, ou seja, nós temos 40 vezes mais eficiência, tá? Aliás, o beta é 40 vezes maior, não que a eficiência 40 vezes, é muito maior que isso, porque um é de 20% e o outro é de 99,5%. Então, a nossa eficiência é muito maior, tá? Mas aqui vocês conseguem observar qual é a malha filtrante recomendada, e aí vocês vêm aqui, selecionam qual é que é o filtro a ser utilizado. Como nós fizemos aqui a curva de fluxo, vocês ainda podem selecionar quais são as cores das curvas que vocês querem. Se alguém tiver alguma coisa contra o roxo, pode ir para o azul. Se tiver contra o azul, vai para o vermelho. Nós desenvolvemos isso aqui principalmente para os clientes de Porto Alegre. Tem uns que não gostam da cor vermelha, tem outros que gostam do azul, e assim ao contrário também. Então nós temos isso daqui principalmente para o Leonardo lá no sul, que não pode mandar curva vermelha para alguns clientes. Brincadeiras à parte, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês, tá? Agora eu gostaria de abrir para algumas perguntas que eventualmente vocês tenham, e fico à disposição. Lembrando que necessariamente clica no microfone para poder fazer a pergunta. Eu replico a todos, se for necessário. Se vocês estiverem ouvindo, beleza, tá ok? Se não, eu refaço a pergunta e a gente responde. Se não puder responder, respondo para frente. Por favor, perguntas então. Bom dia. Bom dia, quem fala? É o Fabrício Loz da Smart. Oi, Fabrício, como vai? Tudo bem?
Tudo jóia. Eu gostaria que você mostrasse aí na tela como que faz para acessar o guideline que você comentou. Essa seria uma pergunta, né? E a outra pergunta seria com relação às carcaças da Argo Rio, se ela pensa em ter algum tipo de elemento para substituição de elementos da norma ISO, norma DIN, se tem alguma coisa relacionada a isso também. Essas seriam minhas duas perguntas. Sim, existe naquela apresentação PowerPoint que nós vamos circular, eu vou encaminhar para o Ricardo vai circular a todos vocês. Existe o atalho dentro do site, onde nós encontramos, dentro do site da Arguitos, onde nós encontramos o guideline. Mas eu vou fazer para vocês aqui, é bem simplesinho. Eu só tenho que compartilhar, só um momento. Sim, dá um ok se vocês estão vendo o site da Arguitos. Ok, dá para ver aí. Beleza. Vocês vão vir aqui no Search e colocar Guideline. Tá? Vai aparecer alguns documentos aqui embaixo. Tá? Flyer. Aí vocês vão vir aqui, clicar no Flyer. Tá? Okay. E vocês vão observar aqui embaixo. Nós temos Filtration Guideline, tá? Aí vocês vêm aqui, clicam aqui, ele vai abrir em PDF o Guideline, tá? Onde tem todas as informações e muito mais ainda sobre as recomendações da Arguitos para especificação de filtros, tá? Então aqui a gente tem aqui os gráficos que eu mostrei, enfim, tem todos o conteúdo daquela apresentação em PowerPoint, tá? Mas na apresentação PowerPoint vai aparecer também o atalho, né? Em relação à segunda pergunta, se existe alguma tendência ou estratégia de se criar elementos filtrantes padronizados. A Arguitos é uma empresa que adotou a estratégia de não produzir elementos filtrantes padronizados. Ela tem os próprios elementos filtrantes e trabalha muito incansavelmente no sentido de de cada vez mais dificultar a cópia dos elementos filtrantes produzidos, ou seja, ela coloca cada vez mais características técnicas nos elementos filtrantes para garantir a reposição do elemento filtrante. Ela entende que isso não é uma questão comercial somente, quer dizer, na realidade ela não está fazendo isso para revender o elemento filtrante com um preço muito maior do que as margens obtidas nos filtros, mas principalmente para garantir que a característica, a performance do produto idealizado pelo fabricante de máquina se mantenha no campo, no usuário final. Quando uma máquina de um grande fabricante, ela é colocada no campo e esse fabricante, com cuidados de engenharia muito importantes na especificação do filtro, no controle de contaminação do sistema hidráulico, ela vai para o campo e no campo se troca o filtro por um filtro inadequado, a imagem do fabricante da máquina vai ficar arranhada porque o equipamento vai se deteriorar e depois, no final das contas, o dono do equipamento vai entender que a responsabilidade não era de quem substituiu o elemento filtrante por um elemento inadequado, um elemento pirata. Ele vai entender que aquilo é porque a máquina é ruim, né? Então, visando isso, a Arguitos, em parceria com seus clientes, procura trabalhar para que não se obtenha, não seja tão simples a substituição do elemento filtrante por um elemento filtrante de má qualidade inadequado. Então, respondendo à pergunta, não é estratégia da Arguitos entrar num campo de elementos filtrantes padronizados onde não existe uma responsabilização pelo resultado final alcançado pelo filtro. Não sei se ficou clara a resposta, Fabrício. Está claro. É que o guideline,
eu me expressei errado. Eu queria saber onde que você consegue entrar no software que você estava fazendo de sim, isso. O software para todos os, para quem é força de vendas Arguitos, que eu considero os distribuidores e os engenheiros de vendas, todos eles têm acesso. Esse é um software que nós não temos, é um software comprado pela Arguitos, ele não tem uma licença que a gente venda ou uma possibilidade de utilização. O que nós fazemos é disponibilizar para a força de vendas e, quando necessário, nós produzimos os relatórios, produzimos as simulações e enviamos para clientes e para revendedores, enfim. Ok? Ok. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Alguma perguntas, por favor? Mais alguém? Bom dia. Sim. Wilson Polifiltro. Oi, Wilson, tudo bem aí? Joia, e vocês? Maravilha. Pode dizer. Eu acredito que a minha pergunta já tenha sido respondida nessa anterior aí, né? Seria se eu não encontrei um software de similaridade, mas eu entendo que não tem esse software de similaridade justamente por essa resposta que você já deu anteriormente, pela garantia de aonde eu estou colocando o elemento filtrante da Arguitos versus o que tem instalado. É redundante, provavelmente, para a resposta que você deu anteriormente, mas acho que é válido fazer essa pergunta para o grupo. Isso, exatamente. Como o Wilson coloca muito bem, a Arguitos, ela optou, isso aí é uma estratégia de mercado, né? Ela optou por trabalhar no mercado onde a confiabilidade do equipamento fosse fator decisivo. Então, trabalhar com similaridades vai indicar que um filtro Arguitos em uma máquina, uma carcaça Arguitos em uma máquina, possa receber um elemento filtrante de uma qualidade que nós não conhecemos, e a máquina pode falhar e criar uma situação de risco, às vezes não só econômico, né, financeiro, mas também risco de acidentes. Então, ela acabou optando por não compartilhar deste mercado, né? Não entrar no mercado de filtros padronizados. Evidentemente, a Arguitos possui dentro da linha elementos filtrantes que, em função de cópias do mercado, os nossos filtros também substituem alguns filtros da concorrência, ou seja, a concorrência produziu filtros com a mesma característica dimensional dos elementos filtrantes, e aí o pau que dá em Chico dá em Francisco, ou seja, se eles estão vendendo um filtro que tem a mesma característica do nosso elemento filtrante, evidentemente que a gente também pode vender o nosso elemento filtrante para os filtros que eles estão revendendo. Então, existem alguns filtros, principalmente de fabricantes renomados, que nós temos uma similaridade. O Ricardo Roquette, ele tem a lista, não é uma lista muito grande, mas ele tem uma lista de filtros que eventualmente possam substituir filtros da concorrência, em função de ser um caminho inverso, ou seja, da cópia a gente pode fornecer para quem eventualmente copiou também, né? Evidentemente, sempre mantendo os padrões de qualidade que a Arguitos possui. Uma característica muito interessante, Wilson, em relação aos filtros da Arguitos, nós tivemos vários feedbacks, inclusive feedbacks de empresas muito conceituadas, bastante conhecidas, que nos deram a entender que a principal vantagem do filtro da Arguitos é a capacidade de retenção de contaminação, ou seja, a vida útil do filtro é prolongada, e a eficiência, ou seja, o mesmo filtro beta 210 micron da Arguitos, ele tem uma capacidade de reter, por exemplo, partículas de 4 microns, que a concorrência, eu estou dizendo concorrência renomada, não tem essa característica. Ou seja, você coloca um filtro 10 micron beta 200 Arguitos e um filtro 10 micron beta 200 do concorrente. Você vai ver uma diminuição na primeira casa do ISO, né? Por exemplo, concorrência com 21 e a gente com 19. Você vai, mas esse daqui não era proposta
do filtro reter partícula de 4 microns, mas a gente observa que os elementos filtrantes da Arguitos também têm uma capacidade de influenciar nas partículas menores do nominal que ele possui, né? Como eu falei, nós temos pelo menos umas 8 patentes nos elementos filtrantes para garantir a performance do filtro. Então, o feedback que nós tivemos de quem aplicou, falou, olha, realmente tem uma diferença bastante grande em termos de quantidade de elementos filtrantes trocados e, ao mesmo tempo, da retenção das partículas de tamanhos menores do que as nominais apresentadas em catálogo. Basicamente é isso, Wilson. Não sei se ficou claro. Não, perfeito. Eu acho válido para todos os outros aí que já trabalham com hidráulica na indústria, um pouco diferente de nós. A ferramenta de dimensionamento aí, diante do cenário que nós temos na indústria de engenheiros, cada vez mais qualificados de manutenção, confiabilidade, a substituição da carcaça do filtro como um todo, tá? E não se atentar simplesmente à troca de elementos filtrantes, fazendo com que no futuro você tenha a reposição garantida a Arguitos. Perfeito. É mais uma observação, vocês que estão em campo, vocês que estão dentro da indústria, aproximar cada vez mais desses profissionais, tem vários cursos aí já oferecidos específicos para lubrificadores, a garantir a reposição. A outra pergunta que eu deixo também é, a Arguitos já tem uma penetração maior nos fabricantes de máquinas, seja mobil ou industrial, para que no futuro comece a termos reposição, né, a revenda, a venda de elementos de reposição para o mercado? Sim, a gente pode separar em 2 nichos importantes de mercado. A Arguitos hoje ela é um dos maiores players mundiais no mercado de filtração para os fabricantes mobil como John Deere, CNH, Grupo AGCO, Caterpillar e assim por diante. E esses grandes fabricantes, eles confiaram na Arguitos pela performance de 40, 50 anos de relacionamento e de histórico de atendimento. O que ocorre? Normalmente, esses elementos filtrantes, eles têm part numbers específicos para esses grandes fabricantes. Ou seja, eles não são abertos a mercado. Então, apesar de que todo ano a gente recebe aqui no Brasil em torno de 4 a 5 milhões de euros em elementos filtrantes para essas máquinas, esse mercado ele não é um mercado que, vamos dizer assim, está aberto à reposição local, em função de ser part numbers específicos, né? Alguns sim, nós temos alguns filtros aplicados nesses fabricantes que eles são abertos, o Ricardo Roquette também tem essa listagem, Claas, John Deere, Dynapac, Atlas Copco, todos eles têm filtros específicos que a gente tem abertura para poder fazer a revenda no mercado local. Então esse daí é um ponto. O segundo ponto é aquele mercado realmente local, o mercado de fabricantes brasileiros, o mercado da indústria, o mercado de pequenos, médios fabricantes. Esse é um mercado que está em aberto. A gente pode trabalhar com ele, devemos trabalhar com ele, devemos ampliar a nossa participação nesse mercado. Evidentemente que a Arguitos é uma empresa recém-instalada no Brasil e o histórico que nós temos não é, por exemplo, nem sequer perto do histórico de 50 anos dos nossos concorrentes trabalhando no mercado e colocando filtros no campo, né? Então é um trabalho ainda incipiente, é um trabalho que está começando, mas que a gente observa que tem grande chance de evoluir. No mercado local a gente tem trabalhado com os filtros Lightline, que são os filtros que têm capacidade de retenção de contaminação um pouco menor, que nós tratamos esses filtros como sendo filtros para tempo de troca de elemento filtrante de 500 horas. Esse é um mercado muito interessante para o mercado brasileiro, os filtros estão à disposição, eles são mais competitivos em termos de preço, temos estoque local, enfim, com tecnologia de produção e características técnicas como os filtros de alta performance. Diferença só é que ele é para o mercado de baixo custo, que normalmente é mais presente nos mercados emergentes, né? Rússia, China, Índia, Brasil e assim por diante. Não que não se tenha esses mercados também na Europa, na América do Norte, porém
ele casa muito bem para concorrer com os filtros de baixo custo que a gente tem no mercado local, né? Então, isso também é uma estratégia que nós obtivemos, que nós implantamos, e hoje a gente tem uma linha de filtros Lightline disponível para aplicação imediata aqui no mercado local, para quem quiser experimentar, o filtro está aqui. Perfeito, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Bom dia, Valdir. É o Rômulo, tudo bem? Oi, Rômulo, tudo bem? E você, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Me diz uma coisa, existe alguma estratégia da Arco-Itos com relação a esse mercado de filtros no Brasil? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, se existe essa estratégia, qual é o rumo que deve ser tomado em função do que está acontecendo agora também? Obrigado. Desculpa, eu não entendi o finalzinho da primeira pergunta. Se existe alguma estratégia Arco-Itos em relação aos filtros, né? A essa linha de filtragem aqui para o Brasil ou o mundo, sei lá. E se existe essa estratégia, o que pode ser feito, né, em função do que está acontecendo agora, vamos dizer, situação em relação à nossa economia. Tá, muito bem. Estratégia de filtros. A Arco-Itos Brasil, ela cresceu muito e tem crescido, né, em 2 dígitos todo ano na área de blocos e sistemas montados. O filtro, ele é um pouco commodity, né? Principalmente quando a gente não leva em consideração o valor agregado que a gente hoje demonstrou na apresentação. Então, estratégia para que a gente possa vender mais filtro, isso daí é uma meta minha, meta de gestão da Arco-Itos. Por quê? Porque a gente tem muito pouca participação em filtros, né? Então, nós identificamos o problema e traçamos um plano de ação. Qual é o plano de ação? Primeiro, definimos produtos preferenciais. Nós definimos a linha de produtos Lightline, que são os RFT, os RFL, para apresentação para o mercado local. Então, isso aí foi a primeira estratégia, definimos os produtos Lightline para o mercado local. Segunda estratégia, importamos e disponibilizamos de estoque, porque a gente observou que a disponibilidade do filtro era primordial para que se fizesse o negócio. Importamos, deixamos no estoque. Terceiro, padronizamos os filtros Lightline que nós entendemos que eram os mais adequados para o mercado local. Então, colocamos lá os filtros nos tamanhos que nós entendemos que era melhor, nas roscas e nos elementos filtrantes que a gente entendeu que era o mais adequado para combater o mercado local. Quarta ação, nós definimos uma estratégia de preços diferenciada para o mercado local. Então, os distribuidores têm preços diferenciados hoje nos filtros Lightline. Os filtros bem, bastante competitivos, muito bem. Então, quarta ou quinta estratégia que nós adotamos. Depois, nós criamos um flyer dos filtros Lightline, foi divulgado em feiras, foi divulgado pelos distribuidores, como sendo o foco dos produtos que nós devemos ter aqui no mercado e apresentar para o mercado local. Então, estratégia nós temos, principalmente baseada nos filtros Lightline, e complementando a estratégia, nesse período agora de entre safra, que a gente está vivendo aí uma restrição de mobilidade, o primeiro treinamento que nós estamos fazendo é justamente na área de filtros, promovendo uma ferramenta que já existe, que está à disposição dos distribuidores, promovendo as vantagens competitivas e o valor agregado que existe nos produtos Arco-Itos, para que os senhores possam ter ainda mais ferramentas comerciais para a venda de filtros. Enfim, essa foi a estratégia adotada e implementada e que nós estamos fazendo isso já há algum tempo. Não sei se ficou claro, Rômulo. Oi, Valdir. Ficou assim, obrigado. Joia. Valdir. Pois não. Germec, tudo bem? Oi, Cláudio, tudo bem? Como vai? Bem, ótimo. Bom dia a todos aí primeiro. E sabe uma coisinha? Antigamente a gente usava uma norma ISO que era 4406. Eu estou vendo aqui nesse flow que você usa hoje 16889. Teve alguma alteração do anterior daquela norma ISO para cá? E uma outra pergunta.
existem também uns elementos ecológicos hoje que não sei se pode-se também aplicar para esses gráficos que estão aqui, em termos de beta 200. Eles têm a mesma eficiência? Sim, primeiro, a norma ISO, ela continua 4406, se eu não me engano, ela continua a mesma. O que houve de alteração na norma é que, há bastante tempo atrás, usava-se 2 tamanhos de partícula, 14 e 6 microns. E a partir de alguns anos atrás, começou-se a utilizar as partículas de 4 microns também como referência. E lembrando que os contadores de partícula, que vai ser objeto de treinamento para frente, o OPCON, ele apresenta não só nos 3 números ISO, mas também com partículas de 21 microns. Ele tem ainda a capacidade de leitura de 21 microns. Então, o que houve na mudança na norma ISO é justamente a terceira partícula a ser comparada com 3 números, né? A segunda, em relação aos elementos ecológicos. A Arguitos não possui hoje nenhum desenvolvimento nesse sentido que eu tenha conhecimento, porém, a razão beta de filtros, ela serve para qualquer tipo de elemento, seja ele porque ela é uma eficiência, ela leva em consideração somente número de partículas que entram e número de partículas que saem. Independente de ser um elemento chamado ecológico ou alguma coisa desse tipo, a razão beta não muda. Ela é sempre uma relação de eficiência entre a quantidade de partículas a montante e a quantidade de partículas a jusante do filtro. Beleza, tá ok. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Não? Podemos encerrar então. Roquete, quer comentar alguma coisa, Roquete? Não, ok, Valdir, foi bem esclarecedor. A apresentação do software é fantástica, eu já recebi vários elogios. Disponibilizei na parte do chat os links já para começarem a baixar os flyers, algumas consultas, e já disponibilizei também meu e-mail aqui para qualquer pergunta a gente responder prontamente. Muito bem. Só mais um detalhezinho, Germec, de novo. No início, aquela tabelinha que você comentou, deu uma foto. Se quiser, não sei se vai mandar isso por e-mail. Vamos sim, nós vamos mandar aquela apresentação PowerPoint que eu fiz, nós vamos mandar por e-mail para todos vocês, sim. Beleza. Tinha mais alguma pergunta? No fundo eu vi alguma coisa? Sim, eu tenho uma pergunta aqui, o Nicolas falando de Porto Alegre. Sim, vai. Tudo bem? Tudo certo. Existe alguma recomendação, algum detalhe que deve ser observado quando a gente recomenda os filtros que são com sequestro de água e o Spark Protect? Existe algum tipo de observação ou detalhe que deve ser dado quando a gente especifica um filtro que não seja o Hexapor 2? Sim, na realidade, foi bem lembrado pelo Nicolas. Nós temos 2 modelos de filtros, além do Hexapor Max 2. Nós temos agora lançado o Hexapor Max 3. Basicamente, ele é uma evolução do Hexapor Max 2 no que tange a queda de pressão e a capacidade de retenção de particulado. Esses 2 pontos são os pontos que a Arguitos mais trabalha. Queda de pressão, que tem diretamente a ver com a economia de combustível, e retenção de particulado, que tem a ver diretamente com o serviço, com o tempo de vida útil do elemento e, evidentemente, redução do descarte do elemento filtrante. Então, apesar de a gente não chamar o nosso filtro de ecológico, vou dizer que ele faz muito mais do que, eventualmente, filtros ecológicos da concorrência, porque quando a gente trabalha fazendo com que o nosso filtro dure o dobro do concorrente, nós estamos limitando em 50%
o nível de rejeito ou de dejeto de elementos filtrantes contaminados. Muito bem. A perda de carga, da mesma forma, quando a gente diminui a perda de carga do filtro no decorrer da vida útil, nós estamos contribuindo para uma emissão de CO2 menor na forma de combustível fóssil queimado nas máquinas. Muito bem. Tirando isso de lado, a pergunta é do Nicolas em referência aos dois elementos filtrantes que nós temos, que é o proteção faísca, né, o Spark, e o nosso filtro Hexapor Aqua, né? São dois elementos filtrantes que nós temos na linha que são dedicados a evitar, primeiro, que a eletricidade estática entre o óleo e o filtro crie faíscas internas e aquilo vá comprometendo a mídia filtrante. Nós temos um vídeo demonstrando o efeito dessa faísca na malha filtrante, fazendo com que abra-se até orifícios no meio filtrante e aí caia consideravelmente a eficiência do filtro. Então, esses sistemas principalmente em determinados tipos de fluidos, é importante que a gente utilize esse elemento filtrante que tem uma redução na capacidade de retenção de eletricidade estática, né? E o Hexapor Max, Hexapor Aqua, que é uma outra versão, ele tem a capacidade da retenção da água livre, né? Então, ele não é um elemento filtrante que ele vai desidratar a água. A diferença de água livre para água dissolvida é a seguinte: qualquer fluido, qualquer que seja, ele tem uma capacidade de solubilizar outros produtos, tá? Então, lembrando lá da nossa experiência lá da água com sal, você tem um copo de água, vai adicionando sal, vai mexendo, o sal vai dissolvendo e você não consegue observar o sal dentro do copo. A partir do momento em que você adiciona uma quantidade de água que satura a mistura, ou seja, você excede a capacidade de solubilidade do sal na água, você aparece grãos de sal livre dentro do copo de água. O óleo funciona exatamente da mesma forma em relação à dissolução de água. Então, o óleo mineral ele tem uma capacidade de dissolver água até um determinado limite e a partir daí você começa a ter moléculas de água livre no óleo. Então, o Hexapor Aqua ele tem a capacidade da diminuição da quantidade de água livre do óleo, mas ele não tem a capacidade de redução da água dissolvida, tá? Então, observações que a gente deve fazer é que o Hexapor Aqua ele deve ser aplicado para a retenção de água livre e o Spark Protection, o elemento filtrante contra descargas elétricas, ele é um elemento filtrante dedicado à diminuição da eletricidade estática em alguns fluidos específicos que acabam gerando mais esse tipo de problema. Então, são as duas recomendações que a gente tem. Particularmente, eu acho que esses dois temas eles poderiam ser objeto de uma apresentação futura, porque isto também é uma tecnologia que a Arguitus investiu para desenvolver e a gente ainda aplica pouco. Então, aproveitando aí a deixa do Nicolas, eu acho que a gente tem realmente um espaço bastante grande para promover esses dois elementos filtrantes no mercado como sendo um valor agregado e retirando o filtro de uma área de commodity. A grande mensagem é: vamos retirar o filtro da área de commodity. Se a gente estiver trabalhando somente com malha filtrante, rosca e vazão, nós vamos estar trabalhando com basicamente preço e a gente não pode trabalhar nessa seara porque existe valor agregado no fio da Arguitus que a gente tem que valorizar. Não sei se ficou claro, Nicolas. Não, tá ótimo, é isso aí mesmo. Até o filtro de... Eu não tinha certeza se ele era para sequestro de água livre ou se ele conseguia fazer algum sequestro da água que estava diluída, né, ou solubilizada ali no óleo. Mas eu acho que tem técnicas que a gente consegue fazer até baixando a temperatura ou fazendo algumas
algumas maneiras de conseguir tirar um pouco mais do teor de água em óleo, que é muito crítico em algumas aplicações, né? Eu acho que até a Mobil, quando vai fazer uma filtração offline, a gente vai ver que tem muitas máquinas que elas vão acabar sofrendo com ingresso de água, não só no óleo hidráulico, mas no de lubrificação também. Eu acho que é um tema que é bom de explorar, que além do filtro dessecante de reservatórios, também a filtração offline, a diálise do óleo pode ser feita com esse sistema. Sem dúvida. Bem interessante. Tá, muito bem. Mas, muito bem, obrigado aí pela atenção também. Não, imagina. Obrigado a vocês aí pela participação. Mais alguma pergunta? Bom dia, Valdir Gullit, tudo bem? Desculpa, quem é? Não entendi. É o Gullit. Oi, Gullit. Como é que vai? Você tá bom? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Tem uma dúvida, só uma confirmação, para ver se o meu entendimento é correto. Certo. Slide número 7, você mostra uma espécie de gráfico referente à taxa de ingresso contaminante. Perfeito. Só queria confirmar o seguinte, realmente essa classificação dessa taxa de ingresso contaminante ela foi determinada pelos Ergoitos? Existe alguma outra norma que classifica isso, que regulariza isso? Não. Na realidade, ela foi feita, é um estudo conjunto da Argoitos com uma universidade na Alemanha. A Argoitos hoje, Gullit, ela é uma empresa que mais compra patentes na Europa, por incrível que pareça. Empresa extremamente pequena, 1.600 funcionários, mas é a que mais compra. Aliás, não é a que mais compra, desculpa, ela é a que mais aplica as patentes compradas. Tem empresas maiores que têm 100 vezes o tamanho da Argoitos, que compra muita patente, mas não aplica, porque a ideia não é aplicar, porque isso tem que mover o mercado, e aí você tem que investir. Então, a Argoitos não, a Argoitos compra e aplica. Então, isso é um trabalho conjunto, com a universidade muito importante. Ela fez esse trabalho conjunto e chegou nesses níveis de entrada de ingresso de contaminante por 1.000 horas por litro por minuto de vazão. Então, ela não é uma norma, ela foi um desenvolvimento de um trabalho de pesquisa na área de hidráulica de uma universidade junto com a Argoitos. Obrigado aí e parabéns pela apresentação. Joia, maravilha. Mais alguma pergunta, senhores? Pois não. Quando é que vai tomar a costela aí? Opa, nós vamos fazer uma festa de Corona Out aí, nós vamos convidar todo mundo aqui a hora que a gente estiver com uma situação mais favorável. E lembrando aqui, para a gente encerrar também, para não tomar muito tempo de vocês, foi uma apresentação que até superou um pouquinho a previsão de tempo, nós vamos fazer mais dessas, tá? E a inspiração dessa apresentação... Oi? Pois não? Ah, não. Ok. Então, a inspiração dessa apresentação e dessa sequência de treinamentos que a gente fez foi de um filme que a gente comentou aí no começo, da ponte do Rio Kwai, né, onde o comandante Nicholson, que era um comandante do exército inglês, foi aprisionado na Tailândia por um general japonês que exigiu que eles fizessem uma ponte para que eles pudessem unir duas cidades, né? Esse comandante britânico, como renomado fabricante, construtor de pontes, ele se esmerou durante um ano inteiro recluso no claustro lá da prisão na Tailândia, em motivar todo o time dele, toda a equipe dele em fazer a melhor ponte que poderia ser feita no meio da selva, unindo dois pontos muito distantes, numa altura muito grande. Motivou o exército dele, construiu a ponte, fez tudo o que deveria ser feito, como deveria ser feito, não se sujeitou às opiniões do general japonês, conseguiu manter a autoestima, a motivação e a esperança daquele povo que estava, daquele grupo de soldados que ele comandava, no maior nível motivacional possível para superar aquele um ano
e depois desse 1 ano ele foi resgatado, e ao final do resgate eles colocaram as bombas e destruíram a ponte, que eles mesmos tinham feito, porque aquilo evidentemente queria facilitar o exército inimigo. Então a gente está aqui nosso período aí de reclusão aí, e a gente tem que pensar nas oportunidades que ocorrem no mercado, e uma das oportunidades é a gente ter a disponibilidade dos senhores por 1 hora, 2 horas, falando sobre produto, falando sobre tecnologia, falando sobre vantagens competitivas, para que a hora que os senhores puderem andar nas estradas, que elas estejam pavimentadas e os senhores possam fazer muitos negócios, levando tecnologia aos clientes, melhorando a performance de máquinas e fazendo com que a gente recupere aí o tempo perdido. Então, essa daí foi a inspiração que nós tivemos, e aproveito para agradecer muito aí a presença e a atenção de vocês, e nós vamos fazer mais exemplos de treinamentos como esse. Por mais que a gente esteja aí recluso, eu acho que é uma ferramenta que pode dar aí uma garantia de transferência de informação e ganho de produtividade na hora que a gente estiver com o sinal verde para ir para o mercado. Ok? Joia? Então, eu me despeço a todos. O Ricardo vai fazer agora uma comunicação do nosso próximo treinamento, ok? E assim que a gente tiver já tudo confirmado, a gente vai divulgar para vocês. Eu conto. Bom dia. Sim, Alberto, como está? Que tal? Bien, una consulta, Valdir. Yo soy nuevo en Argoitos. Sí, ¿se puede entender bien la presentación, Alberto? Sí, se entiende bastante bien. Tengo una consulta, Valdir. Sí, pues. En Argoitos tenemos algo parecido a un kit de medición de humedad que normalmente lo tiene la gente de Hydac. Sí, hay una solución que desarrollamos acá en Brasil con un manifold que se puede no solamente medir la humedad relativa, pero que también los tipos de contaminación incluso con el sensor Opicon. Ricardo, que también está nos escuchando, tiene la posibilidad de encaminar a ustedes la solución con un manifold que integra los sensores Lubicos H2O, que también lo computador de particulado Opicon. Es una solución compacta. Creo que no es tan, es un poco más costosa que la solución de la competencia, considerando solamente la nivel de humedad, pero que es una solución bien, para mí bien interesante, porque hay una junción de los dos más importantes factores, que son la contaminación sólida con Opicon y también la contaminación líquida con el sensor H2O+. Sí. Perfecto, Valdir, muchas gracias. Sí, no por nada. Yo me voy a hablar con Ricardo después para encaminar para ustedes, Alberto, la información técnica sobre lo manifold y las posibilidades de medición, ¿ok? Sí, entonces, Alberto, muchas gracias pela participação. Muito obrigado a todos vocês. E vamos para o próximo. Vou organizar com o Ricardo e vamos procurar nessas próximas 2 semanas fazer toda a atualização tecnológica e de treinamento à distância que nós podemos, ok? Muitíssimo obrigado a todos vocês. Um bom dia.